Mas agora, vamos falar aqui dos valores médios de funções trigonométricas que tem uma forma diferente daquela do oscilador harmônico simples, mas lembram exatamente, né? Agora sim, eu peguei aqui uma função seno de x, tá? A função seno de x, ela tem esse formato, né? Ela varia aqui de 0 a 2π, tá bom? Certo? Eu poderia pegar o cosseno, não quis, peguei só o seno, tá? E aí elevei o quadrado do seno, parece muito com a equação da velocidade, tá? E aqui da energia cinética, não é isso? Da velocidade e energia cinética. Então eu elevei ao quadrado, e aí quando eu levo o quadrado aqui, ó, a função seno que varia de menos 1 a 1, o seu quadrado varia de 0 a 1, tá? Se a gente quisesse calcular a média do seno de x, evidentemente que essa área aqui, ó, ela daria igual a essa, abaixo, e acabaríamos ficando com uma média de seno de x igual a 0. Isso não acontece com a média do seno quadrado de x, porque exatamente aqui, ó, né, o valor do médio, o valor do seno quadrado de x é todo positivo. Então, a média dele, né, vai dar um valor que não vai ser zero, exatamente, tá? Então, a gente pode calcular isso aqui de novo, usando as integrais, né? Eu quero calcular a média de seno quadrado de x. Bom, você vai precisar da área de 0 a 2π do seno quadrado de x, tá? Mas aí, a gente não precisa fazer esse integral de novo, a gente já fez aqui algumas vezes, eu vou usar um outro truque para ilustrar vocês. Inclusive, vocês podem usar isso para garotada lá, né? No ensino médio, quiser fazer um problema mais específico, dá para fazer assim, ó. Porque o aluno não tem a integral na mão, né? Mas faz o seguinte, você vai lá e visualiza a área da curva. Você vai ver que esse pedaço aqui azul, ele encaixa exatamente aqui, ó, na parte branca, que eu coloquei aqui com a setinha. Então, você vai cortar aqui, cabe aqui, esse pedaço cabe aqui, esse outro pedaço cabe aqui, e esse vai caber aqui, tá? O meu desenho não mostra muito bem isso, mas se eu tivesse um desenho melhor, uma curva melhor, ela seria exatamente o seguinte, que essa curva verde, essa área rachuriada verde, vai ser exatamente a área de um retângulo de altura 1/2 e base 2π. Então, é mais fácil calcular a área do retângulo, é só pegar a base, multiplicar pela altura, então 2π vezes 1/2, a área que é integral do seno quadrado de x dx vai dar π, né? Vai dar π. Então, você divide agora por 2π, divida por 2π os dois lados, vai ficar 2π por 2, π por 2π, π por 2π dá 1/2, e quando você divide aqui por 2π, isso aqui é exatamente o valor médio do seno quadrado de x. Resultado, o valor médio do seno quadrado de x é igual a 1/2, né? Exatamente o que aparecia lá, né? Tem a ver com aquela questão do oscilador harmônico, né? Você também poderia calcular o valor médio quadrado do cosseno. Aí você vem aqui com a relação fundamental da trigonometria, né? Você tira aqui a média do seno quadrado, a média do cosseno quadrado, a média de 1 é 1, que a função é constante, né? O termo é constante. A média do seno quadrado de x a gente já teve aqui, né? Que é 1/2. Então, logo, a média, isso aqui é 1/2, então esse cara também tem que dar 1/2 para dar 1. Ou seja, sem fazer muita continha, a média do cosseno quadrado de x, que é 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π do cosseno quadrado de x dx, dá 1/2. Então, isso aqui explica muito aquela questão da energia do oscilador harmônico simples, né? Porque a energia cinética tem a ver com a função seno quadrado, né? E a energia potencial tem a ver com a função cosseno quadrado. Então, é por isso que metade da energia cinética fica para 1, metade da energia total fica na forma de energia cinética, e metade da energia total fica na forma de energia potencial. Tudo isso por causa desses senos quadrados e cossenos quadrados médios, tá? Bom, mas aí vocês ficam se perguntando, pô, a gente calculou isso aqui para um período, né, de 0 a 2π. E se a gente, ao invés de uma função seno quadrado de x, a gente tomasse uma função seno quadrado de nx, qual seria o valor médio dela? Tá? Ou então a função cosseno quadrado de nx, qual seria o valor médio dela? Então, a gente pegasse aqui funções diferentes. Tá? O que quer mudar para essas funções diferentes aí? Bom, claramente esse nzinho aqui, ele tem muito a ver com o número de ciclos que a função dá. Se o n fosse 2, por exemplo, ao invés de 0 a 2π, a função seno dá exatamente uma oscilada aqui completa, ela daria 2. Tá? Ou seja, de 0 a 2π, ela ia fazer essa subida, uma descida, outra subida, outra descida. Se fosse n igual a 2. N igual a 3, ia fazer 3 vezes isso. Ia subir, descer, subir, descer 3 vezes no intervalo de 0 a 2π. Então, esse n tem muito a ver com o período da função seno ou da função cosseno. Tá? Esse n tem muito a ver com isso. Quando a gente aumenta o n,
O que acontece, na verdade, é que a função ela oscila mais vezes de 0 a 2π, ou seja, o período da função ela vai diminuindo, né? A função ela oscila, digamos, mais rapidamente, né? Isso tem um pouco a ver com a frequência, digamos, é isso, né? Certo? Isso estaria associado à frequência do sistema oscilante. Então, à medida que o n aumenta, a função seno ou cosseno ela acaba oscilando aqui mais vezes de 0 a 2π, tá? Então, vamos tentar, então, a gente vai precisar um pouquinho disso, vamos tentar, então, calcular aqui a média, né, do seno quadrado nx e do cosseno quadrado nx. Vamos fazer isso aqui? É moleza? Demais. Olha lá. Os valores médios de seno quadrado de nx e cosseno quadrado de nx, vamos calcular aqui esses valores médios, né? Eu vou primeiramente lembrar aqui que o seno de nx, se eu somar 2π, não muda nada, né? Ó, seno de nx é igual ao seno de nx mais 2π, não muda nada. Agora, se eu pegar o n e colocar em evidência, fatorar o n, tá? Ficaria aqui um n, fatorando, n vezes x, e claro, n vezes 2π por n dá 2π também, ó. N vezes 2π por n dá 2π, ou seja, não muda nada também. Então, quer dizer o seguinte, que o seno de nx, se eu adicionar em x 2π por n, eu vou ter o mesmo valor da função seno. A mesma coisa acontece com a função cosseno. Se você pegar a função cosseno e fizer o mesmo truque também, é a função periódica, tem período 2π, o cosseno, mas se você fatorar aqui o n, você vai ver também aqui, ó, se você adicionar em x 2π por n, também não muda nada na função cosseno de nx. Isso por quê? Porque o período dessas duas funções aqui, ó, cosseno de nx e seno de nx, o período delas é 2π por n, né? Ou seja, ela vai dar em 2π, ela vai dar n oscilações, tá? Aquele caso que eu falei, n igual a 2, por exemplo, n igual a 2, o período vai ser π. Então, quer dizer que em 2π, eu vou ter dois ciclos, né? Se eu tiver n igual a 4 em 2π, a função vai dar 4 oscilações, né? De 0 a 2π, a função vai oscilar 4 vezes, vai subir e descer 4 vezes, tá? De mais 1 ou menos 1, né? Ok, pessoal? Então, isso aqui são algumas propriedades básicas, né, das funções trigonométricas. Tão básicas quanto essas propriedades, a gente também pode estabelecer aqui os valores quadráticos médios dessas funções. A gente pode também fazer isso, estabelecer aqui qual seria o valor quadrático, o valor médio de seno quadrado de nx e o valor médio de cosseno quadrado de nx. Vamos fazer aqui do seno quadrado, tá? Que já está no embalo, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, né? Do seno quadrado de nx. A que a gente acabou de fazer aqui, aquela dedução da trigonometria, né? A gente acabou de fazer isso aqui, daria o quê? 1 menos cosseno de 2nx por 2. A gente acabou de fazer essa continha, tá? Né? Aqui seria o arco, né? Φ, e ali seria o 2φ. Foi o que a gente acabou de fazer. Bom, então, quando a gente fizer substituir aqui dentro da integral, nessa expressão, o 2 com esse 2 vai dar um 4π, né? E vai ficar 1 menos cosseno de 2nx, certo? Vai ficar 1 menos cosseno de 2nx. A integral aqui do cosseno, vamos fazer a integral do cosseno, vai dar o quê? Vai dar o seno, né? O seno? É o seno, perfeito, né? Vai dar o seno de 2nx. Mas quando substituir os limites de integração, 2π e 0, essa parte aqui trigonométrica, ela zera. Pode conferir lá que vai zerar. E aí vai sobrar apenas o quê? A integral de x de 0 a 2π, que dá 2π. Né? De 1, na verdade. De x não, de 1, né? A integral de 1 que dá x, sim, claro, né? A integral de 1 que vai dar x, de 0 a 2π, que vai dar 2π. 2π por 4π dá 1 meio. Então, você acaba tendo aqui, ó, o seno quadrado de nx médio, né? O valor médio do seno quadrado de nx, tá? Isso aqui dá 1 meio. Não é diferente, pode também fazer o truque aqui com o cosseno quadrado de nx, tá bem? O valor médio do cosseno quadrado de nx. A diferença vai ser que você pode brincar, em vez de ter 1 menos cosseno de 2nx por 2, essa relação da trigonometria lá, você pode transformar o cosseno quadrado em 1 mais cosseno de 2nx por 2. Na verdade, você vai ter essa relaçãozinha aqui. Então, o 2 com esse 2π dá o 4π. De novo, vai dar 1 mais cosseno de 2nx. A diferença aqui é só um sinal. Também esse termo aqui vai zerar. Tá certo? Uma integral idêntica que a gente fez lá para o oscilador harmônico, né? Isso aqui vai zerar. O resultado, então, que também, ó, o cosseno quadrado de nx, né, médio, também vai dar 1 meio. Até porque, se você olhar a questão da relação fundamental da trigonometria, a soma deles dá 1. Não é isso? Sem nenhum problema aí, tá? Tudo bem, pessoal? Isso aqui é tranquilo, né? São integrais, né? Mas, bom, tudo isso aí, você deve estar pensando, o que é que isso tem a ver com série de Fourier, né? Pô, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que é que isso tem a ver com série de Fourier?
Vou fazer o seguinte, vamos agora tentar estender esses casos dessas integrais para outros tipos de funções. Então, veja lá, comecei com o oscilador harmônico, falei da energia, aí tem uma integralzinha da energia que era parecida com essa aqui, aí agora eu vou pegar e estender essas duas expressões de valores médios para essas aqui, ó. O que aconteceria se eu fizesse a média, não do produto do seno de nx pelo seno de nx, n de Nair, que daria seno quadrado, mas sim o que aconteceria se eu fizesse o seno de nx com a função seno de mx, m de Maria, tá? Eu sei que é José a letra m para massa, né? Mas agora esse m aqui tem outro significado, é um índice, tá? É um número inteiro, por exemplo, ok? Então, o que acontece aqui se eu tiver um seno de nx e um seno de mx, né? A mesma coisa para o cosseno. O que, que vai dar? Alguém diz aí no chat? O que, que vocês imaginam aí que vai dar? Um cosseno de nx e um cosseno de mx. Alguém chuta aí? Pode chutar, não tem bronca não. E o que daria um seno de nx vezes um cosseno de mx, o valor médio? Será que vai dar um meio ainda? O que, vocês acham? Vai dar um meio ainda ou não? Vou parar para beber água enquanto vocês respondem. Dá um meio? Pode chutar, não tem bronca não. Ninguém disse nada? Metade indo mais N? Bora lá. É estranho, né? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a continha? A ideia é essa. Então disse que acha que não dá mais um meio não, né? Será que dá um meio ainda? Né? Bom, eu gosto de fazer a pergunta para indagar, né? Para a gente ter uma motivação, né? Vamos fazer a conta, então? Bora lá, vamos fazer a conta. Então tá aqui, ó. Vou colocar mais valores médios de funções trigonométricas. Então agora, eu não quero mais o seno de nx com o seno de nx. Eu quero o seno de n de Nair x e seno de mx de Maria. Então, um produto aqui, o valor médio desse produto, tá? Aí, putz, mas, ó, professor, tem um truquezinho que a gente pode transformar produtos de funções trigonométricas em somas de funções trigonométricas. Exatamente, a gente vai fazer isso. Para isso, eu vou repetir aqui a definição de valor médio de uma função, que é a integral de 0 a 2π, 1 sobre 2π, seno de nx, seno de mx, tá? Eu vou fazer aqui esse produto, tá bom? E aí, o seno de nx, eu vou usar, fazer uma troca aqui, me perdoe aqui, eu coloquei num cantinho aqui, ó, porque vocês lembram bem, né? A função seno na forma complexa, né? Na sua forma, usando aqui a fórmula de Euler, não é isso? Então, o seno de θ é o e elevado a iθ menos seno de e elevado a menos iθ por 2i. O cosseno, por sua vez, a gente vai usar depois, tá? Não agora, mas ele é elevado a iθ, mais e elevado a menos iθ por 2. Então, eu vou usar, por enquanto, agora essa expressão aqui dentro, substituir aqui dentro, ó, tá? Então, o seno de nx é elevado a inx menos e elevado a menos inx por 2i, e o e elevado a imx menos e elevado a menos imx, né? Olha, né? De menos imx por 2i, isso dá já, esse cara aqui é o segundo termo, né, a segunda função. Então, tem agora um produto de senos transformados em um produto de funções exponenciais complexas. O 2i por 2i, multiplicando, dá um menos 4, né? Porque o i quadrado dá menos 1. Então, esse aqui vai dar um menos 4. Esse menos 4 vezes esse 2π aqui, ó, vira um menos 1 por 8π a princípio, tá? Eu vou agora usar aqui a lei distributiva, porque eu vou ter 4 termos. Ó, vão ser aqui, ó. O primeiro termo desse, aqui, com o primeiro aqui, vai dar um e elevado a inx vezes e elevado a imx. Usando a soma de potências, eu vou ter e elevado a i n mais mx, tá? Então, o primeiro daqui com o primeiro de lá, deu isso. Eu vou já aqui, ó, no embalo, pegar o segundo termo daqui com o segundo termo de lá. O sinal de menos com esse menos aqui vai dar mais, tá? E vai ficar, ó, i menos nx e menos i mx, as potências das exponenciais. Quando eu multiplicar, vão somar essas potências, vai ficar elevado a menos i n mais mx, tá? Então, eu já peguei aqui o primeiro termo, daqui com o primeiro termo de lá, o segundo com o segundo. Vou ainda pegar o segundo termo daqui com o primeiro termo do parênteses, né? Do segundo parênteses. Então, isso aqui vai dar, ó, também vai dar o menos 4, evidentemente vai cair o menos 4, né? Vai ficar o menos 4 fora, vai ficar menos 1 sobre 8π, daria negativo, mas, ó, tem um sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos vai ficar ficando o quê? Mais. Vai deixar mais, né? Vai ficar
elevado a menos INX elevado a IMX, vai dar esse termo aqui, ó. E elevado a menos IN menos MX. E está faltando agora o primeiro termo do primeiro parênteses com o segundo termo do segundo parênteses, que é o E elevado a INX elevado a menos IMX. Vai dar exatamente esse cara aqui, ó. Então, resumo da ópera aí, eu transformei as funções trigonométricas multiplicadas por uma soma, né? Agora ficou legal, porque ficou somas de funções exponenciais. Aí, pô, vou voltar para a forma de Euler. As funções trigonométricas usando aqui a forma de Euler. Então, de novo aqui, ó, eu lembro que o cosseno de n mais ou menos m, que eu tenho duas possibilidades, ó, ou n mais m ou n menos m, vai ser elevado a n mais ou menos mx mais elevado a n mais ou menos mx, multiplicado claramente por i, né? O imaginário puro, né? Dividido por 2. Resultado, eu posso trocar isso aqui por duas vezes o cosseno dessa expressão, cosseno dessa soma, n mais mx, e aqui eu posso trocar pelo cosseno da diferença, né? Aqui de n menos m vezes x, né? Tá? Então, a gente vai trocar esses dois termos aqui, ó, por isso. Então, o que a gente fez no final, usar a função trigonométrica, foi transformar o produto de funções trigonométricas numa soma, né? Uma soma de funções trigonométricas. E aí, claramente, tem uma integral, né, que aparece aqui, porque é o valor médio. Bom, e a gente agora vai integrar essas duas expressões. Vamos fazer essa integral aqui dessas duas expressões, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, ó. Vou integrar aqui de 0 a 2π, né? Veja o seguinte, ó. Que se o n e o m, tem uma possibilidade, se o n e o m forem diferentes, o cosseno ele fica oscilando. Tanto aqui como aqui. Vai ficar oscilando. Resultado. Essa função cosseno e essa aqui, essa integral dessas funções cosseno, vão dar zero. Então, se n e m são diferentes. M de Maria e n de Nair. Já se o m e o n são iguais, mas não nulos, por que não nulos? Porque se n e m são iguais e não nulos, ó, o que acontece? Aqui vai dar um termo 2n ou 2m, né, porque vai somar, e vai ficar uma função também oscilando. Então, a integral dela é zero. Já aqui, se eles são iguais, né, aí vai acontecer o quê? Isso aqui zero de todo jeito, já que eles são iguais, né? Vai ficar, então, a integral de cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1, vai ficar a integral de 0 a 2π. De 1 vai dar 2π, 2π por 4π, dá 1 meio. Tá? Então, se n e m são iguais, mas não nulos, zero. Agora, curiosamente, se n e m são iguais, mas iguais a zero, aí veja, ambos iguais a zero, tá? Aqui vai dar cosseno de zero e aqui vai dar cosseno de zero. Aqui vai dar 1 e 1. No final das contas, como esse integral tem um termo aqui, tem um fator negativo e esse tem um fator positivo, acaba zerando. Então, a média do produto do seno de mx com o seno de mx, né, que tem essa expressão, ela pode dar 0 ou 1 meio. Então, ou seja, acho que não dá 1 meio. Exatamente, acho que não dá 1 meio, então, se o quê? Se o n e o m forem o quê? Forem diferentes ou ambos nulos. Mas se o n e o m forem iguais e ainda não nulos, né? Certo? Continua dando meio, tá? Ou seja, resumo da ópera. Só não dá zero se o n e o m são o quê? São iguais, tá? Até porque também, se pelo menos um desses é zero, evidentemente, né? É claro que se pelo menos um desses for zero, né? Besteira minha aqui, se ao menos um desses for em zero, né? É claramente que acaba dando zero sim, né? A função seno de 0 a 0, tá bom? Então, na verdade, só não dá zero se o n e o m forem o quê? Forem iguais. Fora isso, uma média de funções senos com argumentos, com períodos diferentes, né, com frequências diferentes, a média desse produto acaba dando zero, tá? Bom, mas aí eu fiz do seno com seno, né? Mas lembra que eram 3, né? Vamos para a segunda aqui. Agora a gente consegue ir mais rápido, porque a gente já pegou embalo, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, o cosseno de nx vezes o cosseno de mx, né? A média aqui vai dar essa integral de 0 a 2π, tá? Vai dar essa média aqui, né, de 0 a 2π. Então, aí eu vou ter aqui, né, o produto de novo, vou pegar de novo, usar agora a forma do cosseno, vou substituir ali, ó, cosseno de nx, cosseno de mx, tá, usando essa fórmula aqui, né, cosseno de mx, usando a fórmula de Euler, né, tá. Aí eu multiplico os termos, ó, vai dar ali, ó, o termo, esse com esse, vai dar esse aqui, o primeiro com o primeiro dá esse, o segundo com esse segundo aqui dá esse aqui, tá. Esse primeiro com esse segundo dá esse termo aqui. Esse segundo com esse primeiro dá esse termo aqui, tá? Já não detalhei tanto, porque tem a mesma forma do caso anterior, não é isso, tá? Não precisa detalhar tanto, bom?
E claramente o 2 vezes 2 dá 4 vezes 2π, dá um 8π aqui, né? Aí você vai já observar, opa, professor, aqui de novo, ó, é o cosseno da... É isso mesmo, aqui ó, é o 2 vezes o cosseno de n mais mx, né? Mas o 2, eu fatorei aqui, ó, ficou 4 aqui na frente, né? Opa, professor, aqui também, ó, aqui é o cosseno da diferença n menos m multiplicado por x. Perfeito, tá aqui, ó. Também coloquei lá e tinha o fator de 2, né, 2 vezes o cosseno, já cancelei aqui com esse 4. Né? Então, agora ficou que a integral, a média, né, do produto de funções cossenos, eu transformei numa soma de 2 cossenos, a gente transforma aqui numa soma de 2 cossenos com a soma e a diferença daqueles números, né, nm. Bom, aí agora vamos fazer uma análise. De novo, o que aconteceria se nm fossem nulos? E aí? O que acontece se nm... Ou melhor, se nm fossem nulos, não. Fossem diferentes. O que aconteceria se nm fossem diferentes? Ó, se nm fossem diferentes, forem diferentes, aqui falta uma barrinha, né? Toda vez eu esqueço alguma coisa lá, mas me perdoe aqui na hora de passar aqui, ó. Falta uma barra aqui, tá? Essa eu vou deixar passar, vai aparecer lá no nosso canal, tá bom? Essa barra aqui depois fica na conta aí do professor, tá bom? Mas foi esclarecido aqui que faltou uma barrinha ali, né? Então, perdão aí, pessoal. Olha lá, então se esse n e m forem diferentes, vai dar o seguinte, ó. Vai dar, isso aqui vai dar um número inteiro e aqui vai dar um número inteiro. Resultado, são funções trigonométricas oscilando entre 0 e 2π, acaba que o valor delas vai dar zero. Os dois termos vão dar zero, tá? Então morrem. Então, de novo, como a média do seno, vezes seno, de nx e mx, respectivamente, dá zero se nm forem diferentes. E se forem iguais? Iguais, mas não nulos. Bom, iguais e não nulos, vamos ver. Iguais, aqui dá de novo uma função trigonométrica oscilando, vai zerar, mas aqui não, ó. Se eles forem iguais, mas não nulos, ó, aqui, mesmo que não seja, ó, não tem problema, aqui vai dar o quê? Vai dar zero. Resultado, vai ficar a integral de x de 0 a 2π, dá 2π por 4π. Vai dar um meio de novo, se nm forem iguais, e não nulos. E se nm forem iguais a zero? Aí esse valor de zero é que a gente não gosta. É bom colocar a função trigonométrica sempre com nm diferente de zero. Porque o n igual a zero aqui, lá no seno, zerava. E no cosseno, torna a função 1. Então não faz muito sentido falar de nm iguais a zero na função trigonométrica. Eu coloquei aqui só mais por uma questão de didática, para ilustrar, tá bom? Mas se n igual a m são iguais a zero, aqui vai zerar, cosseno de zero, vai dar 1. Vai ser o cosseno de zero, que dá 1. E aqui também vai dar o cosseno de zero, que dá 1. Então, vai ficar, ó, esse termo aqui dá 2π, 2π vai ficar 1 meio e 1 meio. 1 meio com 1 meio vai dar 1, tá? Então, não faz muito sentido, mas tá aí, né, o valor médio do produto do cosseno de nx com o cosseno de mx. Falta um ainda, né, pessoal? Falta qual? O seno com o cosseno. Vamos lá. O seno com o cosseno é o seguinte, a história da gente, ó. Seno com cosseno, vou usar de novo aquelas relações. O seno vira aqui uma diferença dessas exponenciais. O 2i, que apareceria aqui embaixo, já coloquei aqui fora, multiplicado pelo 2π. Então, e claramente o cosseno também, ó, né, que aparecia um 2 aqui embaixo, também já coloquei, por isso ficou 8π, né? O 2 que vem daqui e o 2i que viria daqui do seno. Então, ficou 8π. Né? Distribui de novo os termos, usar a distribuição dos termos. Vamos ter de novo duas integrais, tá? Que são similares àquelas anteriores, né? Duas integrais, tá? Vai ficar o e elevado a inx elevado a mx, né? Vou dar o primeiro termo aqui, certo? Depois eu vou fazer esse termo com esse, tá? Vai ficar e elevado a menos in mais mx, tá? Também fica aqui, ó, certo? O primeiro com o segundo lá dá esse cara aqui. E o segundo daqui com o primeiro de cá dá esse termo aqui. Então, são, de novo, dois termos. Observe bem que isso aqui dá 2i, né? Dividido por 2i, na verdade, dividido por 2i aqui, isso aqui daria o seno, perfeito, o seno da soma, de n mais m vezes x. E esse termo aqui daria também, evidentemente, daria o quê? Daria o seno da diferença n menos m vezes x, tá? Dividido por 2i, então, aquele 2i que tem aqui eu vou usar para transformar em funções seno. Então, volto que o produto das funções trigonométricas fica transformado numa soma, né, de funções trigonométricas. E aí viram duas integrais, por causa da média, né, que eu estou tirando. Então, se a gente está tirando essa média aí. Integra de 0 a 2π. Claramente, se o n e m forem diferentes, aí não tem para onde correr. A média dos senos sempre vai dar zero. Mesmo que você tenha n e m's iguais. Porque, realmente, se o n e m forem iguais, aqui vai zerar mesmo.
certo? E se ambos forem nulos, aí também zero de todo jeito, porque sempre zero é zero. Então não tem para onde correr, não tem para onde correr. Acaba que essa média do produto do seno com cosseno acaba dando zero de todo jeito para qualquer valor de n e m. Então, resumo da ópera aí, tá? Resumo da ópera, você vai ter aí alguma dúvida, então, pessoal? Você vai ter o seguinte, ó, essa integral do seno com cosseno dá zero sempre. Do seno com seno só não dá zero quando o n e o m são iguais e não nulos, claramente, né? Porque n igual a m, ao menos um ser zero aí já mata tudo, né? Vai acabar dando zero, né? Então, curiosamente, isso aqui. E o cosseno com cosseno só não dá zero quando o n e o m também são iguais e não nulos. Caso os dois ambos sejam nulos, né? Se for diferente, é que dá zero de todo jeito. Dá zero de todo jeito. Mas se os dois forem nulos, aí dá 2π. Né? A integral dá 2π, dividido por esse 2π dá 1. Eu não vou muito me preocupar com n e m iguais a zero, porque não faz sentido função trigonométrica, né? Se n e m é igual a zero, ou a função dá zero ou dá 1, aí não deixa de ter aquele caráter oscilante, né? Que a gente estava preocupado. Boa assim? Então, temos então as três integrais aí, né? Temos essas três integrais, tá? Ficou bom aí, né? Certo? Bom, mas tudo está legal, né? O que é que isso tudo tem a ver? Então, a pergunta ainda não foi respondida, né? O que é que isso aí vai ter a ver com série de Fourier? Tá certo? Vamos lá.